Muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 31 de março, terça-feira, e o futebol catarinense está fervilhando de novidade. Por isso, se liga no que vem por aí no programa de hoje. Figueirense desliga a chave do Catarinense e liga a da Copa do Brasil. Vai ser um jogo difícil, a gente tem que respeitar eles e fazer o que a gente vem fazendo no campeonato para a gente conseguir essa vitória. Gilson Kleina começa a definir a equipe que estreia na Copa do Brasil e confirma: Marquinhos não vai para o jogo. E ele é um jogador de grande valia para as pretensões de um jogo decisivo, que é assim que nós entendemos. Joinville vem de vitória, mas foca na outra competição. É hora de pensar na Copa do Brasil. Desde o domingo, o time comandado por Emerson Maria se prepara para enfrentar o Ituano. Apesar do mau desempenho do catarinense, Luizinho Vieira afirma: o Tigre está no caminho certo e seguindo os planos traçados no começo da temporada. O projeto segue a longo prazo e até agora nada deu errado. No Inter de Lages começam as especulações a respeito da situação de Marcelinho Paraíba. E Mabilha fala sobre o afastamento de Bacabal. A gente precisa que ele entenda que futebol é um grupo, né, que nós somos mais importantes que o eu. Enquanto ele não entender isso, ele continua de fora. Comissão técnica acha que a ansiedade tem sido problema na Chapecoense e dá a receita para encontrar a solução. A ansiedade, num momento como esse, acontece. Logicamente que a gente tem que saber controlar isso. Abel Ribeiro acredita que quadrangular será definido por saldo de gols, mas se preocupa com a arbitragem. Jogador expulso desnecessariamente, faltas invertidas. Hoje também tem eleição de gols mais bonitos e de luva de ouro. E para me ajudar a definir isso, está ele aqui, nosso convidado especial, Sandro Ventura, que vai também estar respondendo a sua pergunta lá no facebook.com/jogoaberto e no Twitter e no Instagram, no @jogoabertosc. Participa lá com a gente, manda a sua pergunta, seu comentário e fica ligado, porque agora a gente vai para uma rápida parada, mas daqui a pouco a gente volta com muito sobre o futebol catarinense. Meio-dia e 34 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito boa tarde a toda Santa Catarina. E agora, vamos cumprimentar ele, nosso boa tarde, galera. Boa tarde, Sandro Ventura, tudo certinho? Sandro, a gente começa o programa de hoje falando de gols mais bonitos. E olha que nessa segunda quinzena de março, o negócio foi realmente difícil, viu? Vai ser difícil para escolher, porque teve muito gol bonito. Os artilheiros têm caprichado bastante. A qualidade do futebol catarinense, o momento realmente é de gols muito bonitos e importantes, né? Às vezes nem tanto, nem com tanta plasticidade, mas de uma importância muito grande. Então, vamos à escolha. E sabe qual foi a tônica? Oi. Os jogadores desnortearam os goleiros. Olha só. Deixar o adversário desnorteado é uma boa estratégia em qualquer esporte. Olha só o que fez esse senhor na partida de tênis de mesa. O oponente não viu a cor da bola, literalmente, e quando ela voltou, ainda quicou na mesa dele. Deixou o cara tão tonto que ele largou a raquete. E os nossos artilheiros também deixaram os goleiros todos nas últimas rodadas. E não teve raquetada, mas teve essa meia bicicleta do Johan. Golaço da Chape em cima do Interporto. O Schwenk não quis sair atrás. Finalzinho do jogo contra o Avaí, ele acertou esse voleio, golaço. Continuando na batida dos voleios, Vitinho parou no ar para marcar contra o Atlético de Birama. Que gol pro Guarani! Mas no jogo anterior, quem brilhou foi o Thiago Santana. Fez 3 no mesmo jogo e esse foi o mais bonito. Thiago Santana pro Atlético de Birama. Na partida entre Chape e Figueira, duelo de golaços. O primeiro pro Furacão. Rafael Bastos recebeu de Dudu e fuzilou. Do outro lado, o golaço foi de Johan. Pra deixar o goleirão desnorteado. E aí, qual é o gol mais bonito? Sandro Ventura, hoje tá complicado. Porque hoje tá fácil não, hein? Como eu falei mais uma vez, não dá pra dividir esses golzinhos, botar um em cada semana alternado depois? Fica complicado, né? A gente já fez esse sistema, aí vai querer mudar o sistema inteiro. Rapaz, os 13 voleios ali foram muito bonitos, mas o gol do Johan, pra mim, pelo drible, primeiro na dividida, né? Ele ganhou a dividida, fez o drible, trouxe pro pé esquerdo, que não é o bom, ele é destro, parece, e tirou do goleiro, tirou do Alex, que vem muito bem, meteu lá na, como a gente chama, lá no gogó da Ema, né? Lá em cima, né?
no gol da Ema, então, o gol do Johan. Eu também vou ficar com o gol do Johan, viu? Porque acho que pela dificuldade ele também tirou dois zagueiros antes de bater, né? E um monte de gente na frente, essa batida tem que ser perfeita, ela tem que pegar realmente uma altura onde vai passar pelo corte dos zagueiros, principalmente ali, ó, e tirar do goleiro, pra mim, o gol. Agora, teve gente que falou que ele queria cruzar, mas não tem essa possibilidade. Não. Ele não quis cruzar, não. Ele quis finalizar, a batida foi forte, consciente, e ele foi fazer o gol mesmo. Então, pra mim, o gol de maior qualidade, maior plasticidade foi o do Johan. Tá certo, a gente já vai pra eleição do Luva de Ouro, mas agora, meu amigo, eu tenho um recado pra você. O ano já começou faz tempo, até o carnaval eu tô embora. Daqui a pouco, estamos no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Honda? Com a sua Honda, você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar a sua Honda e mudar de vida. Olha só, CG 150 Fan ESDI a partir de R$ 148,00 mensais. Bis 125 ES a partir de R$ 142,00 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. Conta com a credibilidade da marca Honda e neste mês atingiu um número histórico. 5 milhões de motos entregues. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Tá falado? Então agora a gente vai então de Luva de Ouro. Sandro Ventura, você vai ter que entender que nada é impossível para esses goleiros de catarinense. Vamos lá. Olha só que situação bizarra. Acidente na corrida de moto. As motos se enroscaram e ficou impossível agarrar elas de volta. Olha a revolta do piloto. Azar deles. Para os goleiros catarinenses, não existe nada impossível de agarrar. Na tentativa do Interporto, Nivaldo foi buscar para a Chapecoense. Quando o Marcelinho Paraíba arriscou pelo Inter de Lages, Oliveira agarrou. E vai dizer pro Luiz do Criciúma que tem bola que é impossível de defender. Ele agarrou 2 seguidas contra o Jack. Pro Rodrigo Rocha do Guarani, também não tem essa de impossível. Olha o quanto ele se esticou para defender essa falta. E para fechar, Fernando Henrique do Inter de Lages defendendo a queima-roupa tentativa do Metropolitano. E aí, qual a melhor defesa da rodada? Sandro Ventura, igualmente difícil decidir, mas você já tem o seu candidato aí de Luva de Ouro? Tenho meu candidato. As defesas belíssimas, também muito difíceis, mas a do Rodrigo Rocha pra mim foi a mais bonita, Lucas. Mais bonita? Gostou mais? Se esticou mais pra pegar? Esticou muito, elasticidade, força, né, explosão na perna. Fico com o do Rodrigo Rocha. Pois é, eu achei a do Criciúma, do Luiz, contra o Joinville. Também. Foram 2 defesas seguidas, uma mais de longe e outra queima-roupa. Quer dizer, teve muito reflexo também para pegar. Quer dizer, a recuperação do Luiz também foi muito importante, que geralmente não dá tempo de levantar até pelo segundo. A segunda finalização foi muito próxima. Realmente cresceu na frente do atacante. Também. Agora vamos pedir pro Jonathan, então, dar a opinião dele. Jonathan, escolher quem? A do Rodrigo Rocha, então. Rodrigo Rocha. Perdi pro Sandro Ventura. Mas já houve uma pressãozinha antes da votação aqui. Rodrigo Rocha, então, contra o Atlético de Birama, fez aquela defesaça. Essa daí é a do Luiz, né? Mas a que foi eleita, muito bem servida. Essa aí. Sabe o que acontece nessa bola do Rodrigo Rocha? Ela fez a curva primeiro para dentro e depois saiu na batida. Foi o Thiago Santana? Ele já tinha dado um passo pro lado. Exatamente. E teve que voltar. A impressão que dava é que ela viria no canto esquerdo dele. Ela fez a curva. E quando você faz a escolha, que você tem que dar um passinho pro lado de cá, é muito difícil de voltar. E ele teve reflexo e elasticidade para retornar, uma defesa espetacular. A eleita, então, da segunda quinzena de março, o segundo candidato, no mês de março, depois vai ter a eleição toda desse mês. Mas, realmente, Rodrigo Rocha está de parabéns, uma grande defesa. Agora a gente vai para uma rápida parada e depois todas as notícias, tudo que faltou falar sobre o futebol catarinense aqui no Jogo Aberto SC. Após eliminar a segunda partida da Copa do Brasil, a Chapecoense tem a semana toda para se preparar para o jogo contra o Metropolitano. Na semana que vem a gente está aí já brigando por esse lugar, tem na combinação do resultado. A gente já está paciente que a gente tem que desligar a chavinha aí do Campeonato Catarinense e ligar da Copa do Brasil. O importante aqui é cuidar muito bem dos garotos para que os bons frutos sejam colhidos lá na frente.
Desde o domingo, o time comandado por Emerson Maria se prepara para enfrentar o Ituano. Agora é uma semana mais leve, uma semana boa de trabalho, porque se vem logo após uma vitória é sempre melhor. Nós sabemos que temos uma outra final contra o Guarani, não deixando de entender o planejamento. Nós precisamos desse momento. Se houver interferência externa, termina antes. O grupo hoje não aceita bem a entrada dele no grupo, né? Essa é a realidade. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 44 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e agora a gente fala do Figueirense, que vai focar mais uma vez na Copa do Brasil e no jogo contra o Princesa de Solimões. O empate em Chapecó tirou do Figueirense a liderança do estadual. Agora, um ponto atrás do Joinville, a equipe de Argel Fux precisa tirar o catarinense da cabeça e focar na Copa do Brasil. A gente já tá ciente que a gente tem que desligar a chavinha aí do Campeonato Catarinense e ligar da Copa do Brasil, como eu falei, vai ser um jogo difícil, a gente tem que respeitar eles e fazer o que a gente vem fazendo no campeonato para a gente conseguir essa vitória e a classificação. No primeiro jogo, diante do Princesa dos Solimões, em Manaus, o Figueirense empatou em 2-2. Por isso, pode até empatar em 1-1, que garante a classificação. Invicto dentro do Scarpelli, o elenco acredita nessa boa fase diante da torcida para avançar na competição. Vai ser um jogo complicado, a gente já tinha falado antes da partida de lá, que ano passado, né, ocorreu isso daí também, que a gente veio jogar aqui e foi um jogo muito difícil, mas a gente conseguiu a classificação, então a gente tem que preparar, entrar da mesma forma que a gente vem jogando no Catarinense, respeitar, porque não tem mais bobo no futebol, pra gente fazer uma bela partida, manter, né, essa invencibilidade e conseguir a classificação. É o Figueira preocupado e o torcedor, vamos ver se está preocupado também, facebook.com/Jogo Aberto, tem gente participando com a gente, é o Max Roberto, que fala assim, capricha, desliga a chave e não esquece de ligar, né? Vamos pro jogo bem ligado, não vamos pensar que vai ser fácil, queremos ver a vontade que estão jogando. Tamo junto, Furacão, valeu, Max Roberto, é isso mesmo, tem que ir com vontade, né, Sandro? Esse é o grande desafio, Lucas, nem tantos adversários, embora mereçam respeito, a necessidade de imprimir o mesmo ritmo, a mesma seriedade, a concentração no jogo, isso é o que pode atrapalhar o Figueirense, mas pela experiência e pelo trabalho comandado pelo Argel, eu acho que não haverá surpresas, mas é um jogo também interessante, difícil, vimos ano passado aí o Bragantino dificultando as coisas, tirando o Figueirense, então tem que ser encarado com seriedade, inclusive pelos torcedores que têm que comparecer em grande número para empurrar a equipe. E por que você acha que o Figueirense não saiu com a vitória lá de Manaus, hein? Eu acho que o Figueirense no primeiro jogo fez 2-0 e caiu na zona de conforto, aquela zona que você tem uma vantagem, que acha que as coisas naturalmente se encaminharão para a eliminação e outros gols virão para eliminar o jogo da volta. E aí você é surpreendido, a equipe da casa jogou o jogo da vida, principalmente para trazer o segundo para Florianópolis, imprimiu um pouco mais de força e o Figueirense acabou de Tá falado do Sandro Ventura e agora a gente fala do Criciúma. Nesse momento o Criciúma não está muito bem no Catarinense e mesmo assim o papo por lá é que os planos estão correndo como foi feito no começo da temporada. Já desclassificado do hexagonal final, será que o Tigre alcançou os objetivos para o Catarinense deste ano? Não que o título estivesse fora dos planos, mas a ideia desde o início do ano foi sempre a de revelar jogadores que possam ser aproveitados na Série B. Uma prova disso é a convocação do goleiro David, do zagueiro Iago Maidana e do atacante Bruno Lopes para a seleção brasileira sub-20. Outro objetivo era o de economizar para garantir a contratação de atletas mais experientes para a sequência da temporada, já que o retorno para a Série A sempre foi o principal foco para o Criciúma em 2015. Tá certo que a torcida e a própria imprensa podem ficar muitas vezes com o pé atrás, mas para os comandantes do Tigre, o projeto segue a longo prazo e até agora nada deu errado. O trabalho continua sendo feito para brigar por vitórias até o fim do Catarinense, mas o importante aqui é cuidar muito bem dos garotos para que os bons frutos sejam colhidos lá na frente. Tá aí, Sandro Ventura, e esse projeto a longo prazo que tanto é falado lá no Criciúma realmente acaba ficando com o pé atrás da imprensa e os torcedores, porque tem que ter razão, né? Olha, Lucas, eu não gosto de projeto visando negociação de jogadores. Se é o objetivo de pôr jogadores da base
para que eles possam ganhar experiência, ganhar qualidade, ganhar uma condição de destaque realmente no cenário catarinense, depois nacional. Esse projeto tem que ser avaliado em cima de produtividade também da equipe. Não adianta você ter jovens e viver um momento muito delicado, um momento ruim, onde esses jovens poderiam, quem sabe, render um pouco mais pela confiança de um bom trabalho, de um trabalho realmente com sucesso. Então não vejo com bons olhos o trabalho do Criciúma nesse momento. Eu acho que é uma equipe que tem muitas dificuldades, principalmente na parte tática, na parte técnica. É uma equipe que não consegue imprimir um ritmo de jogo, tem uma série de problemas. Então, se esse planejamento fosse talvez mesclado com uma base um pouco mais forte, para o Criciúma brigar de igual para igual, e produziriam mais por conta de um todo, a individualidade cresceria. Agora a gente fala então do Metropolitano, um time que já está praticamente sem chances aí no estadual, mesmo assim ainda pensa em vaga na Copa do Brasil e outros objetivos. Vamos falar com ele, as últimas do metrô, com o Augusto Wittner. Boa tarde, Augusto. Olá, Lucas, muito boa tarde para você que está ligado no Jogo Aberto SC. O Metropolitano se reapresentou hoje na Associação da Altona, no primeiro encontro dos jogadores depois do empate contra o Internacional de Lages. Com apenas remotas chances de se classificar para a final, algo perto ali de 0,1%, o clube ainda pensa em pelo menos tentar almejar a vaga na Copa do Brasil. Mesmo assim, essa sequência do hexagonal semifinal do Campeonato Catarinense vai servir para a diretoria e para a comissão técnica avaliarem o elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro. Nesse ano vai ser a 6ª vez consecutiva que o Metrô vai jogar a competição em busca do acesso. Inclusive, em entrevista à Rádio Nereu Ramos, em Lages, o próprio técnico Pingo deu a entender que permanece comandando o elenco do Metropolitano mesmo depois do estadual desse ano. São mais detalhes fora de campo do que dentro de campo do Verdão, que joga no sábado às 4 horas da tarde contra a Chapecoense no estádio do SESI. Com as informações do Metropolitano aqui em Blumenau, Augusto Wittner. Valeu, obrigado, Augusto. Sandro Ventura, primeira decisão de manter o técnico Pingo. Você acha que é acertada? Eu acho que é bem acertado. O Metropolitano sabe que o Pingo faz um grande trabalho. É claro que tem as limitações em relação ao plantel, mas é um excelente treinador. Vem se recuperando depois de uma passagem pelo Avaí meio conturbada, mas o Pingo é um excelente treinador, tem uma condição técnica também de qualidade e vai agregar a partir do momento que ele ganhe confiança, vai conhecendo um pouco mais a situação do Metropolitano e aí as coisas vão se encaminhando. A respeito do time, te decepcionou de alguma forma nesse momento? Na verdade, Lucas, a situação do Metropolitano depois do jogo contra o Figueirense, naquela goleada de 4-0, eu acho que tirou um pouco do brilho dos jogadores, tirou um pouco da confiança. Eu acho que ali naquela goleada ficou uma distância muito grande, talvez o Metropolitano tenha sentido uma distância muito grande entre as equipes consideradas favoritas para a própria equipe do Metropolitano. E aí trouxe o desânimo, os jogadores meio que cabisbaixos, não conseguiram recuperar a autoestima, alguns desfalques, um meia, Gustavo Sauer importante, que acabou saindo por lesão, trouxe uma série de problemas e o Metropolitano não se recuperou mais. E do lado da Chapecoense, que a gente fala agora, o problema maior, segundo a comissão técnica, é a ansiedade. Após empatar contra o Figueirense e ver a vaga para a final se distanciar, a Chapecoense terá a semana inteira para se preparar para o próximo desafio no fim de semana contra o Metropolitano em Blumenau. O time descansa no meio da semana, enquanto Avaí, Joinville e Figueirense disputam a Copa do Brasil. O time de Vinícius Eutrópio venceu o Interporto por 5-0 fora de casa e eliminou a partida de volta. Mas no Campeonato Catarinense, a comissão técnica diz que a ansiedade está atrapalhando o desempenho do elenco. E isso às vezes dá um pouquinho da pressa, às vezes acaba resultando nisso aí, a gente se precipitou ou coisa desse tipo. Mas situação normal, né? A ansiedade num momento como esse acontece. Logicamente que a gente tem que saber controlar isso. Durante a semana, os atletas devem realizar trabalhos de recuperação física. A Chapecoense tem um objetivo para o próximo jogo contra o Metropolitano. Só a vitória interessa para continuar viva a busca pelo título. Também pode, na semana que vem, a gente tá aí já brigando pelo segundo lugar, tem uma combinação no resultado. É como a gente falou no vestiário, o resultado não foi o que a gente esperava, mas a gente está vivíssimo na competição. Sandro Ventura, esse empate não pode abalar muito a Chape também, né? Tem essa ansiedade e tudo mais, mas ela tem todas as condições de chegar ao título ou mesmo até a final, né? Continua jogando bem da mesma forma, Lucas. O que acontece? A alta qualidade traz essa ansiedade. Parece que a Chapecoense tem muita pressa de vencer o jogo, parece que em alguns momentos sente a necessidade, a obrigação de jogar muito bem, de fazer muitos gols e de dominar as partidas, que às vezes atrapalha um pouco.
Então os adversários também são de qualidade, tem que ter tranquilidade, talvez um pouquinho mais de paciência para conduzir a equipe a trabalhar a bola. O Vinícius sabe disso e às vezes jogadores, justamente por esse excesso de confiança, trazem uma pressa em busca do resultado. Mas é uma equipe equilibrada, uma equipe extremamente experiente, com muita qualidade, vai voltar aos caminhos das vitórias aí, porque realmente o trabalho é muito bem feito. E Sandro, fora das quatro linhas, falando aí de um trabalho bem feito da Chapecoense, o Maringá, executivo de futebol, estaria sendo negociado com o Criciúma para a vaga do Raimundo Queiroz. É uma boa para o Criciúma? Aí sim, a grande cartada, sabe demais, responsável direto pelo momento da Chapecoense, depois daqueles vários acessos que a equipe teve, extremamente qualificado na parte de visão de jogadores, principalmente para negociação, para trazer jogadores para a equipe. Criciúma acerta demais, um profissional que recentemente passou por reciclagem, fez alguns estágios, me parece, aí com bons treinadores também. Então, um cara que vai agregar demais na parte da comissão técnica e vai dar sua visão de qualidade em busca de valores também para fazer o Criciúma novamente forte. Tá certo, agora a gente fala de Joinville. Vamos saber as últimas do Jack com o Albany Júnior. Depois de assumir a liderança do catarinense, o Joinville faz uma breve pausa no estadual e volta os olhos para a Copa do Brasil. Desde o domingo, o time comandado por Emerson Maria se prepara para enfrentar o Ituano. O último treino antes do embarque para Itu, interior de São Paulo, foi hoje pela manhã. O atacante Fernando Viana, com fortes dores lombares, não participou dos treinos de ontem e hoje e desfalca a equipe. Joinville e Ituano se enfrentam amanhã às 7h30 da noite. O Jack tenta melhorar o retrospecto na competição nacional. O melhor desempenho foi em 2013, quando chegou à segunda fase, mas foi eliminado com uma derrota e um empate pelo Santos de Neymar. Aí, Sandro Ventura, portanto, o Joinville também se preparando para a Copa do Brasil. A fase do catarinense é ótima. A recuperação foi espetacular. Muita gente já tinha tido o Joinville como já fora da briga pelo título. E o Emerson Maria, na confiança também, tem que tirar o chapéu para a presidência do Joinville, seu Nereu Martinelli. Parabéns pela manutenção do trabalho, a convicção do trabalho feito. E o Emerson Maria consegue resgatar a autoestima, a confiança dos atletas e o bom futebol que a equipe já apresentou e que vinha tendo dificuldades. Então é isso, é planejamento, tranquilidade para nos momentos ruins dar a volta por cima, e a recuperação está aí. Agora o Joinville conseguiu o título da Série B, conseguiu a ascensão na Série A, está na hora também de uma campanha melhor na Copa do Brasil, né? Pode ser também. O Joinville já fez algumas participações, em algumas surpreendidas, tipo essa do Novo Hamburgo, essa passagem contra o Novo Hamburgo. Então é focar na nova competição, direcionar todas as forças para a Copa do Brasil e encarar também como uma oportunidade muito boa de conseguir bons resultados, além da parte financeira, bons resultados, projeção também no cenário nacional. A equipe agora que é representante da Série A, então vai ser olhada também com outros olhos, até pelos adversários. E Ituano pode trazer algum perigo para o Jack? Sempre há um respeito, o futebol paulista é muito forte, recentemente foi campeão paulista Ituano, é uma equipe sempre bem montada, sempre competitiva, acostumada a jogar com grandes equipes do cenário brasileiro, né, o Campeonato Paulista, então merece todo o respeito. E a atenção do Joinville é fundamental para esse sentido. E agora a gente fala de Inter de Lages, porque o técnico Mabilha comentou a situação do Valdo Bacabal. Ele acabou dando algumas declarações aí infelizes, digamos assim, né, falando que estava ganhando pouco porque ele jogava, acabou sendo afastado do grupo, e o Mabilha comentou isso. A grande expectativa da rodada era sobre o desempenho do Inter de Lages diante do Metropolitano. Caso vencesse, o Leão Baio passaria a Chapecoense e entraria de vez na briga por uma vaga na final do Catarinense. Mas como ficou no empate diante de seu torcedor, a aposta agora é nos confrontos diretos. A partir do domingo que vem começa a definir tudo realmente. E a gente chega muito inteiro, chega vivo, chega confiante, chega com um bom padrão de jogo, chega com uma equipe titular definida, chega com algumas opções que entram e nos agradam. Acho que nós vivemos um bom momento, nós temos que enxergar as coisas positivas. E para essa reta final, o Inter de Lages não deve ter o retorno do atacante Valdo Bacabal. Depois de fazer bons jogos pelo Leão Baio, marcando gols importantes, o atleta foi expulso de forma irresponsável diante do Joinville e foi afastado do elenco. A responsabilidade continuou, né? Porque ele nas redes sociais se manifestou. E ele já era reincidente, porque ele foi multado porque ele infringiu um comportamento que não é para ter, né? Chegou depois da hora no alojamento. Então eu conversei com o grupo está muito ciente disso. Muito ciente disso. Ele já teve problema com os jogadores dentro do grupo, ele já foi cobrado pelo grupo antes de ser cobrado por mim. Então, laranja podre é que a gente não quer.
Pois é, foi isso que falou então o técnico Mabília. E continuando a falar de Inter de Lages, as informações que circulam é que Marcelinho Paraíba, depois de jogar a bola toda que está jogando, já tem time para jogar a Copa do Brasil e também a primeira divisão. Marcelinho joga a Série A e Copa do Brasil pelo Joinville, é o que diz o Correio Lagiano. Olha só a curtinha deles. Marcelinho Paraíba já tem um novo destino logo após o Catarinense. O meio atacante assinou um documento com a diretoria do Joinville. Ele irá disputar a Série A do Brasileirão e Copa do Brasil pelo JEC. Sandro Ventura, nossa reportagem entrou em contato com o Inter de Lages, mas ainda não tem nada confirmado, é o que eles dizem. Mesmo se confirmar, isso é uma boa? Obviamente que com o campeonato em andamento, as coisas serão meio que camufladas. Mas é um excelente reforço para qualquer uma das equipes, não só para o Joinville, qualquer um dos outros grandes do futebol catarinense, Marcelinho Paraíba encaixaria muito bem. O que acontece, Lucas? É um atleta que já jogou em alto nível, continua jogando, a parte física está muito bem, consegue jogar 90 minutos tranquilamente e isso faz a grande diferença. A parte técnica, ele sempre foi muito bom jogador e agora com a cabeça no lugar, já teve alguns problemas e agora é um cara mais experiente, um cara mais maduro, com certeza vai jogar por muito tempo e vai ajudar muita gente ainda. Se confirmar para o Joinville, é um grande reforço. Agora a gente fala de Atlético de Ibirama, porque por lá teve declarações fortes, viu, do Abel Ribeiro. Acabou falando sobre a arbitragem, está preocupado o Abel Ribeiro. Na verdade, o campeonato, o quadrangular, ele vai ser decidido na última rodada e dependendo do andamento, em saldo de gols. Agora, se houver interferência externa, termina antes. Agora, essa é a nossa preocupação no momento. Me preocupa muito a situação dos jogos. Jogador expulso desnecessariamente, faltas invertidas. Então isso me preocupa, porque tira esse jogador importante de uma equipe não para o jogo do momento, para o jogo seguinte. Então tem que ter uma preocupação. Aí a preocupação do Abel Ribeiro, o Sandro Ventura, e tá certo no que ele falou? Não vejo nenhum sentido. Eu acho que o campeonato catarinense tem sido um campeonato muito bom. As equipes estão demonstrando competitividade e equilíbrio muito grande nas duas fases, tanto no hexagonal quanto no quadrangular. E eu não vejo por esse lado, não. Eu acho que as coisas estão sendo decididas dentro do campo. Não é um lance ou outro polêmico que vai direcionar o futuro e o destino do campeonato catarinense. Acho que até agora está tudo dentro da normalidade. Esperamos que seja assim e deve ser assim. Essa teoria da conspiração eu não gosto muito. Já foi assim com o acesso dos 4 catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi assim com o acesso do Figueirense. Uma série de situações que já se criou essa teoria da conspiração e acabaram se confirmando de uma forma bem tranquila. Então, não vejo muito sentido na declaração da Abel. Tá falado do Sandro Ventura e lá no Guarani não se fala de arbitragem. O clima tá muito leve depois da vitória de 3-0 e o time tá trabalhando para fazer mais. Nada como uma vitória por 3 gols de diferença para motivar uma equipe. Esse é o Guarani de Palhoça, que depois de vencer em casa o Atlético de Ibirama, já foca no Avaí, adversário da próxima segunda-feira. É um quadrangular de extremo equilíbrio, né? Todos com 6 pontos, fator de casa predominando muito. Agora na ressacada a gente vai tentar dar um passo adiante, né? Para poder trazer talvez um empate para dentro de casa na última rodada. Restando apenas 2 rodadas para o fim do quadrangular, os 4 times possuem 6 pontos, sendo que todos venceram os jogos que disputaram em casa. Por isso, o objetivo do Guarani é aprimorar o trabalho durante essa semana, para surpreender o Avaí na ressacada e dar um grande passo na luta contra o rebaixamento. Agora é uma semana mais leve, uma semana boa de trabalho, porque se vem logo após uma vitória é sempre melhor, semana é sempre melhor. Focar o Avaí, que é um jogo, mais um jogo decisivo, né? Jogo decisivo, a nossa torcida vai estar presente. Eu sei que o resultado obtido aqui no Renato Silveira também vai motivar o jogo, também motiva a equipe adversária a buscar o resultado. Então vamos trabalhar muito forte essa semana, porque a gente sabe que vai ser muito difícil o próximo jogo. E a gente fala então do adversário do Guarani, que é o Avaí. Nesse momento ainda não vai jogar com o Guarani, porque tem um jogo na Copa do Brasil no meio do caminho e o Gilson Kleina definiu o time sem Marquinhos. O poupado mesmo foi o Marquinhos, né? Nós sabemos que temos uma outra final contra o Guarani, não deixando de entender o planejamento. Nós precisamos nesse momento ainda focar esses 2 jogos na semana. E ele é um jogador de grande valia para as pretensões de um jogo decisivo, que é assim que nós entendemos. O Antônio e o Jesse saíram com contratura e da mesma forma até a própria recuperação do André. Claro que todos os jogadores têm que jogar, mas a gente tem que respeitar um pouquinho o histórico. Então foi essas situações que nós pensamos.
já trabalhamos desde o tempo que nós tivemos com o Maia e com o próprio Ronaldo Alves, ou com o William Rocha, ou uma zaga normal com o Tinga, e o Pablo. E o Pablo também sentiu uma lesão, né, que os médicos passaram para mim, e nós trabalhamos uma situação um pouquinho com o Tinga, até o Tinga ter um pouquinho de saída, nos ajuda a fazer o equilíbrio do sistema. Aí, portanto, o Gilson Kleina definindo a equipe que vai jogar lá em Cuiabá, Sandro Ventura. A equipe, a gente tem imagens aí do treino dessa manhã, deve ser com Diego, Tinga, Bruno Maia, Ronaldo Alves e William Rocha. Eltinho, Renan, Eduardo Neto, Renan Oliveira e Rômulo e Anderson. Tá boa essa equipe? Importante, boa equipe, vai em busca de um bom resultado, não adianta agora pensar em eliminação do segundo jogo. Eu acho que o momento é de recuperar a confiança, alguns jogadores poupados, acho que o planejamento é bem esse mesmo, o jogo contra o Guarani é muito importante, e aí o Avaí se lhe deu um pouco mais de confiança. E o Gilson Kleina tem uma importância muito grande, porque chega sem estar vivenciando aquela situação toda conturbada, aquela situação de pressão, e aí na lucidez, na tranquilidade, pode passar algo novo, um fato novo para o Avaí, que é realmente esse novo momento. Então esperamos que siga dessa forma aí. O Gilson Kleina também falou em usar ou 3 zagueiros ou 2 zagueiros. Qual é melhor nessa opção? 4-4-2 ou 3-5-2? Eu gosto mais com 2 zagueiros. Eu acho que 4-4-2 é um bom sistema, 4-2-3-1, fazendo boa linha de 3 jogadores marcando bastante pelos lados. É claro que o Operário não tem, eu acho que o mesmo nível das equipes aqui do nosso futebol catarinense, eu acho que está abaixo, deve estar abaixo, mas são sempre jogos difíceis, principalmente pelo translado, pelo deslocamento para as cidades muito distantes. Isso traz um desgaste. Talvez esse seja um grande empecilho, um grande prejuízo nesse jogo da Copa do Brasil. Então, boa sorte para o Avaí nesse jogo da Copa do Brasil. Mundo. É isso aí, um abraço, Sandro Ventura. Quer mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço para minha filha Juju, que fez aniversário, para minha sogra, minha cunhada e o Lucas, meu afilhado, a Adriana, a Verinha, o Iago que está aqui, a família toda veio do Rio aí visitar. Um abraço para todo mundo, até amanhã, tchau!